Oi, gente! Eu sou a Thaís. Eu sou a Miriam. E eu sou a Lavínia. E esse é o Amigos Curi Podcast. Pessoal, hoje nós estamos estreando o nosso quadro Café em uma Prosa. Isso, e o livro de hoje vai ser esse daqui. O Cavaleiro Preso na Armadura, uma fábula para quem busca o caminho da verdade, do autor Robert Fisher. Vou falar um pouquinho do livro, né? Apresentar ele sem dar spoilers, tentar, né? Esse livro se trata de uma fábula que se passa em um reino. E nesse reino tem um cavaleiro que ele sempre quer se provar para as outras pessoas. Ele sempre quer ser o melhor cavaleiro, né? Ter a armadura mais bonita, tanto que é uma armadura muito bem cuidada, que reflete o sol. E ele passa anos da vida dele vestido nessa armadura sem tirar, né? E aí chega um ponto em que a esposa e o filho dele, eles não se lembram mais do rosto dele, da feição, e a esposa ela dá um ultimato. Ou ele tira a armadura e escolhe ela, né? E a família, ou ele permanece com a armadura e perde os dois, né? Perde a família dele. E aí ele entra em um dilema emocional em que ele decide retirar a armadura. Só que quando ele tenta, ela já está presa ao corpo dele de tantos anos que ela ficou sem ele tirar. Porque ele não tirava nenhum capacete. Era inclusive a esposa dele que alimentava ele, né? Então, quando ele percebeu que ele não conseguiria tirar essa armadura, ele foi no ferreiro, que tentou auxiliá-lo, mas também não conseguiu. Então ele procurou o mestre Merlin, né, para tentar auxiliá-lo nesse caminho para retirar. E o mestre ele falou que ele teria que traçar o caminho da verdade. E durante esse caminho ele iria se autoconhecer, né? E só assim que ele conseguiria tirar a armadura. Isso. Ela fez um ótimo resumo agora aqui. E a gente vai debatendo os pontos agora, né? O capítulo 1 ele fala sobre o dilema do cavaleiro. Esse é o título. E eu acho interessante a gente ir elencando alguns dilemas dele, porque eu acho que a gente às vezes pode até se identificar, né? Então, o primeiro dilema que eu vejo que é o mais gritante é que ele fazia de tudo para parecer aos outros que ele era bondoso, gentil e amoroso, né? E para ele, aquela armadura fazia com que as pessoas vissem ele daquela forma, né? Então, todos os esforços dele se resumiam em mostrar e parecer algo aos outros, né? Um segundo dilema que a gente pode elencar é que ele saía todos os dias para batalhar, mesmo que não existissem batalhas. Ele pegava o cavalo dele com a sua armadura e saía pelo reino, em busca dessas batalhas, em busca de dragões para matar e em busca de donzelas para salvar, né? E é engraçado porque no livro ainda tem uma ressalva, né? Fala assim, e muitas vezes essas donzelas nem queriam ser salvas, né? O que demonstra que às vezes a gente faz algo não com a verdadeira intenção de ajudar o outro, mas por nós mesmos, né? Porque o objetivo principal dele era provar para ele e para os outros, né, que ele era esse cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. E não necessariamente só tá salvando ela para ajudar a donzela, né? E quando ele saía, né, do castelo dele para ir em busca dessas donzelas, ele ia em várias direções. E quando a gente começa a ir em várias direções é porque não tem clareza de onde quer chegar. E me lembra uma frase que diz assim, que quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então ele estava completamente perdido na busca de se reafirmar, né? E de se afirmar diante das pessoas. Com certeza. E o interessante nessa parte das donzelas, né? Em que elas falam que chegavam a brigar com ele porque não queriam ser salvas, né?
ele para e pensa, né? Ele, não dá pra agradar todo mundo. Só que é justamente isso que ele está tentando fazer. Então, ao mesmo tempo que ele tem a sabedoria que não dá pra agradar todas as pessoas, é isso que ele tenta se mostrar a todo custo, né? Às vezes é falando da boca pra fora, né? Exatamente. Inclusive, um dos dilemas dele era que a própria família dele não sabia mais como ele era sem a armadura. Porque ele não tirava pra nada. O livro fala que até pra jantar e dormir, ele fazia com a armadura, né? E, inclusive, cita que a esposa pegava o retrato e mostrava pro filho, falando, olha, porque o filho perguntava, como é que é meu pai sem armadura? Né? E a esposa mostrava um retrato, falava, é assim, né? E é muito interessante isso, porque às vezes a gente coloca armaduras dentro da nossa própria casa, né? O livro também cita que não havia diálogo dentro de casa, né? Que quando o cavaleiro falava, eram monólogos falando sobre os seus atos de heroísmo. Exatamente. E quando a esposa ou o filho tentava falar algo, ele baixava a viseira da armadura e simplesmente acabava o assunto. Então, quantas vezes a gente não coloca armaduras dentro da nossa própria casa, com os nossos familiares, né? A gente não mantém um diálogo, a gente não fala daquilo que está incomodando ou daquilo que a gente está gostando, e a gente vai deixando a relação com nossos familiares morrer, né? Se tornar fria, por causa de fria tão como aquela armadura que ele colocou, né? E ele deixa claro assim no livro que nós estamos todos presos em algum tipo de armadura e que quando a gente se liberta dessa armadura, a gente passa a sentir o outro, né? A sentir a dor do outro. E por ele estar preso, ele não conseguia ter a percepção da dor da família dele, né? No caso. Com certeza. É igual a nós mesmos, quando nós colocamos essa armadura, a gente não cria a percepção que estamos com ela. Então, é os outros que falam, olha, que você precisa tirar, tem alguma coisa acontecendo, justamente como aconteceu com ele. Que foi a esposa que deu o ultimato, você precisa tirar. Tanto que ele não queria, né? Ele reluta por um momento entre a armadura, tipo assim, qual que era o principal pra ele, a armadura ou a família? Porque ele não tem a noção de que essa armadura tá fazendo mal pra ele. Tem gente que pensa muitas vezes, eu nasci assim, eu sou assim, a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou viver assim. Mas não, aqui ele fala, a gente não nasce com essa armadura, a gente veste a armadura. Então é no decorrer das nossas vidas, situações, traumas, circunstâncias podem fazer com que a gente vista uma armadura, até mesmo pra se proteger, né? Pra se proteger, né? É aquilo, às vezes a gente tem um relacionamento que não deu certo, né? E a gente fala, nunca mais vou me relacionar. E a gente coloca essa armadura pra se proteger, né? E a gente acaba se privando de viver, de sentir a vida, de sentir os outros com medo de se machucar, né? E aí a gente às vezes levanta barreiras, armaduras que a gente nem percebeu que levantou e elas estão lá. E aí chega um ponto que é muito difícil de quebrar e de tirar essa armadura. Quando a gente tem a consciência e a gente quer, então e agora? O que é que eu faço pra tirar? Só que não é assim, né? A gente não consegue também tirar essa armadura do dia pra noite. É tudo uma questão de processo e é o que esse cavaleiro passa, né? Que é um processo pra se libertar dela. Quando ele foi confrontado, né, pela esposa, foi o que a Thaís citou, ela fala assim, você ama mais essa armadura do que a minha. E ele fala que de fato ele amava a armadura, por quê? Justamente para parecer algo aos outros, né? Mas ele fala, não, eu te amo de verdade. Eu te salvei lá do dragão, eu te coloquei num castelo, você tem tudo. E ele sempre busca ir trocando de castelo pra ela, assim. Pro maior, né? Entregar o melhor, né? E bens, sempre focado em bens materiais. Então, assim, quantas vezes a gente também não é assim? A gente acha que o melhor quantos pais, né? Já ouvimos assim, não vou trabalhar, vou dar o melhor pro meu filho, pra minha esposa, pra quem tá dentro da minha casa.
e esquece de que você tá privando o seu filho da sua presença, né? Que é o mais importante. A sua esposa da sua presença, de ter um relacionamento, porque no final das contas, o que fica é a lembrança dos momentos que a gente passou junto com as pessoas que a gente ama, né? Isso, inclusive, é um ponto interessante, porque essa questão de mostrar o amor em forma de presente é uma das 5 formas de amor. Sim. Só que aí, tudo você precisa ter um equilíbrio. Então ele não tinha, pra ele demonstrava que amava sempre dando mais. Que pode ser sim uma forma dele demonstrar o amor, só que ele não tinha o equilíbrio. Então é muito importante, né? Por mais que as pessoas que têm esse estilo de demonstrar, né? Sempre demonstrar como elas querem, né? Dando presente e tal, mas sempre fazendo algo a mais. Não é só dar o presente. Compreender a linguagem exatamente. Que a dela era diferente. Exatamente. Enquanto ele achava que iria satisfazer ela com o melhor castelo, com os bens, o que ela queria era a presença dele, era o tempo de qualidade. É tipo assim, você aqui comigo. Exatamente. Então não é só assim, o que eu posso fazer pelo outro, mas o que o outro gostaria que eu fizesse. Faltou aquela empatia dele, perceber como que ela demonstra, né? Como que o filho também demonstra. E tem a questão também que ele estava focado muito nele, no que ele quer, em como ele quer parecer. Ele era o centro. Exatamente. Tanto que fala que eles não tinham o diálogo, né? Então era sempre ele falando. Então talvez ele não... A armadura impedia ele de sentir o outro, como a Miriam falou, né? Então a gente precisa ter mesmo essa dosagem, saber como o outro se sente amado, né? E perceber o outro, né? E aí ele se vê confrontado e ele vai em busca de tirar a armadura, né? A gente pode pensar assim, tá, tudo bem, identifiquei alguns dilemas em mim, né? Eu acho que quando a gente lê o livro, esse livro faz a gente refletir muito. Ele tem uma linguagem muito simples, né? Mas ele consegue passar uma mensagem muito profunda. É incrível, né? Os livros que são assim. E aí você pode estar pensando, tá bom, já identifiquei alguns dilemas meus aqui. Como é que eu faço agora pra transformar isso, pra tirar essa armadura, né? E ele começou quando ele decidiu pela família. Ele falou, realmente eu tenho que tirar essa armadura, né? E aí ele foi em busca de um ferreiro, o ferreiro mais forte de todo o reino. E esse ferreiro golpeou, o livro fala que esse ferreiro golpeou ele, só que ele não sentiu nada, né? E a armadura não saiu. Ou seja, aí foi quando ele caiu a ficha de que talvez essa armadura realmente esteja me impedindo de sentir as coisas, de sentir a vida, né? Ele nem se lembrava qual foi a última vez que ele sentiu a vida como ela é, né? E essa parte do ferreiro é interessante porque ela mostra os outros sentimentos que ele não percebia. Ele não percebia o sentimento do amor da família dele, né? Mas essa parte do ferreiro conta que o ferreiro ele não golpeou para ajudá-lo, e sim porque tinha raiva dele. Então ele golpeou com a força de uma pessoa que quer descontar a raiva. Só que isso pro ferreiro, ele não percebeu esse sentimento e ele não sentiu nada, porque ele estava tão focado, tão dentro de si mesmo, que ele também não via os sentimentos do que as outras pessoas, não só dentro da casa dele, tinham por ele. De todo o reino. Então, primeiro, o cavaleiro reconheceu que ele precisava se libertar daquela armadura, e depois ele foi em busca disso, mesmo sem saber o que ele encontraria no caminho. Então, quando a gente identifica os nossos dilemas, o que a gente precisa é seguir em frente, mesmo que seja algo desconhecido, né? Mesmo que a gente não saiba o que vai encontrar no caminho. Então, é aquela iniciativa de dar o primeiro passo para resolver aquilo, para se libertar mesmo dessa armadura. Reconhecer e decidir e agir, né? Isso. Que foi o que ele fez. Então, ele soube que o único que poderia tirar essa armadura era o mago Merlin, o mestre Merlin. E aí ele foi pra floresta, nem sabia que lugar exatamente da floresta ele estava, mas sabia que ele estava lá na floresta.
E é interessante que nesse caminho ele já começa a aprender. Né? Na floresta ele já começa a aprender. E ele começa a admitir para ele que talvez ele não era tão sábio quanto ele imaginava. Porque tem uma parte que cita que ele não sabia nem diferenciar os frutos comestíveis dos frutos venenosos. Então ele começa a admitir e confrontar coisas nele que antes ele não percebia. Né? E admitir também como a armadura prejudicava ele. Porque até então quem o alimentava, quem dava água para ele tomar era sempre a esposa, porque ele não abria nem a viseira, mas chegou um ponto que ele nem abria. A armadura enferrujou e não... Tem um momento em que ele pergunta o que eu vou ganhar, né? Indo pra esse caminho, entrando nessa floresta. E aí o mestre pega e fala, não é sobre o que você vai ganhar, é o que você vai perder. Então no caminho a gente perde muita coisa, perde o orgulho, perde o ego, e aí a gente vai deixando aquilo ali que não faz parte, que nos impede de ser quem a gente realmente é, da nossa essência. Exatamente. Sim. E aí ele na floresta tem um momento que ele tá exausto, né, porque ele tava se sentindo perdido. E aí tem um momento que ele tá exausto, e quando ele tá mais cansado é quando o mestre aparece. Né? É muito engraçado isso, né? Porque às vezes quando ele não tá assim, ele tá precisando de ajuda. Talvez na vida dele inteira ele sempre foi a pessoa que ajudava os outros, né? E agora ele estava tão vulnerável a ponto de não recusar uma ajuda. Então talvez até por isso que o mestre apareceu nessa hora, né? Para que ele não, e ele fala para que ele não que ele fala que não tem força nem pra fugir, né? Então pra que ele não fuja do autoconhecimento. Sim, e é como se ele tivesse assim, chegado no fundo do poço, como se o mago tivesse, não, você sabe, mas então ele chegou ali, como se o mago tivesse esperado ele chegar ao máximo, né? Como se fosse mesmo o fundo do poço, em que o único caminho que ele conseguiria seguir é levantar. E aí nesse momento ele conhece ali os animais, né? Aí o mago aparece e ele tá muito fraco. E aí o mago dá um líquido estranho, né? Ele fala que é um líquido estranho pra ele beber. E aí ele faz tipo um canudinho e os animais alimentam ele, né? Que ele conhece os animais. E aí interessante nessa parte do líquido, porque ele, antes de beber o líquido, ele achou estranho e ele pergunta assim, que líquido é esse? Né? E o mago respondeu pra ele, você é muito medroso, talvez é por isso que você tenha usado essa armadura esse tempo todo, né? Aí, e tipo assim, ele tá tão fraco que ele não consegue debater, mas ele se sente insultado. E aí, ao encontro com o magro, com o mestre Merlin, traz muito confronto também pra ele. Porque tem outra hora que ele pergunta, ele fala assim, nossa, eu tava te procurando essa floresta toda, eu tava perdido. E o mago fala assim, talvez você já estava perdido a sua vida toda. E ele fala assim, nossa, ele se sentiu insultado. E aí ele reclamou isso com o mestre, e o mestre falou, talvez você tenha confundido a sua vida toda, verdade, com insulto, né? Então, quantas vezes a verdade não dói tanto que a gente considera insulto, porque a gente não sabe diferenciar, né, um insulto de uma verdade, porque a gente está tão ali nessa armadura que a gente é incapaz de saber o que de fato somos do que aquilo que e ele ofereceu uma resistência, né, de seguir o caminho com aqueles animais, que era o pássaro, né, e o esquilo. E aqueles animais ali representam pessoas nas nossas vidas, né? E eu achei interessante o que a Rebeca, né, que no caso é o pássaro, fala pra ele assim, eu já estive no topo da montanha e eu sei o caminho, eu vou com você. Ou seja, a gente precisa de pessoas na jornada.
pessoas que já estiveram onde a gente quer chegar. Então, se eu quero me conhecer melhor, se eu quero me livrar da armadura, então eu preciso me cercar de pessoas que também estão percorrendo esse caminho ou que já chegaram lá, e elas vão me indicar uma direção. E tem assim, a genuína intenção de ajudar. Exatamente. E aí ela foi e conduziu ele nesse caminho que ela já tinha, né, percorrido, só que chegou em um ponto em que ela não poderia mais acompanhar ele, porque também tem processos e tem momentos da vida que é só a gente. Né? Gente, e aí teve um dos castelos que ele não conseguiu, que foi o primeiro, né? O primeiro castelo do silêncio. Ela falou, não, esse você precisa ir sozinho. Eu só queria voltar um pouquinho, porque eu tava falando daquela bebida estranha, né? E aí ele bebeu, se sentiu muito bem depois. E aí ele perguntou de novo, e o mestre explicou que aquela bebida era a vida. E ele falou, e aí depois ele complementa, o mestre complementa falando, no início ela parecia um pouco amarga, né? Mas ao longo do tempo, depois, quando você foi aceitando o que você estava bebendo, ela se tornou agradável, não é? Ele falou, os últimos goles foram os mais deliciosos. Então a vida é muito isso, assim, às vezes a gente está tentando provar algo, quando na verdade a gente só tem que reconhecer de que a gente já é, né? E aí o tempo todo ele fica impaciente, perguntando quando é que eu vou tirar essa armadura, quando é que eu vou me livrar dela. E o mestre fala assim, paciência, você passou muito tempo com essa armadura, você não vai se livrar dela do dia pra noite, né? Então a gente, isso revela muito sobre a gente, né? Porque a gente é imediatista, a gente é impaciente, a gente quer as coisas pra ontem, né? E a gente não entende que tudo exige um processo. Sabe? Às vezes são hábitos que você passou a sua vida toda tendo. E você não vai mudar ela do dia pra noite. Mas é uma constância, é um caminho, é um processo que você vai trabalhando. E o mestre fala pra ele, você não pode tentar continuar a viver pensando como você pensava antes. Então um novo tempo exige um novo pensamento, né? Sim. Então, muitas vezes, por estar preso ao passado, aos velhos hábitos, mas porque era assim antes, porque antes eu entendia dessa forma, isso é um bloqueio, né? Um impedimento. Então, é necessário deixar os velhos hábitos, a velha forma de pensar, para viver o novo. E assim, não vai ser só um caminho, né, crescente, assim. Às vezes você vai ter vontade de voltar atrás e falar, não, tô mexendo em coisa demais aqui, porque gera desconforto. Exatamente. Quando dói, a tendência humana é se esconder da dor, né? E no caso de um processo de autoconhecimento, você quer parar esse processo e se encolher, né? Exatamente. Voltar para o que você conhecia. E o cavaleiro, ele tentou fazer isso. Antes de começar o caminho, ele falou, não, eu acho que eu vou voltar pra minha casa. E aí o Merlin falou, mas a sua família não vai te aceitar, você ainda tá com essa armadura. Ele falou, não, mas meu filho vai me aceitar. Aí ele falou assim, então vamos mandar um bilhete seu pro seu filho. E a pomba levou o bilhete. E aí quando voltou, o bilhete tava sem nada, né, escrito. Tava em branco. E ali ele se deu conta de que o filho dele não conhecia o pai suficiente para dar uma resposta. E aí ele se vê assim, o que eu vou fazer se eu voltar, né? Eu vou perder realmente minha família e tal. Então é quando ele decide seguir o caminho que o mestre apresenta, né? Quando ele vai seguir o caminho, é o caminho da verdade, né? Que aí já vai pro capítulo 3. 3. Isso. E aí ele fala, olha, esse aqui você tem duas opções. Esse daqui é o caminho que você percorreu, então é o caminho de volta. E ele fala assim, não, mas eu estava perdido. Eu nem sabia, né, pra onde eu estava indo. Ele fala assim, as pessoas têm essa mania de achar, de não saber pra onde está indo. E, né, aquela frase que quem não sabe... Que não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, né? E o outro caminho, ele fala, o outro caminho é o caminho da verdade.
esse caminho é um caminho mais estreito e mais íngreme. Ou seja, às vezes o caminho certo não vai ser o caminho mais fácil, né? Sim. E aí ele se vê nesse dilema, né? Desses dois caminhos. E aí ele decide, porque ele olha tão íngreme que ele fala, meu Deus, eu posso morrer nesse caminho aqui. Mas ele falou, eu já tô morrendo nesse outro caminho que eu já tô escolhendo, sabe? Porque não tentar também é perder, né? Você já perdeu. Também ali. é uma decisão. Sim, Ficar inerte também é uma E decisão. aí mostra como ele já estava começando a perceber as coisas ao redor dele, né? E a realmente entender que de fato essa situação que ele vivia estava acabando com ele. Isso. Né? Então ele começa a fazer isso por ele, não mais só pela Isso. família, mas por ele. Por ele. Então, pode continuar. Uma coisa, vocês falaram que ele estava fazendo por ele, né? Uma coisa que mostra também nesse livro é que não tem como eu cuidar do outro se eu não estiver bem comigo mesmo. Então, esse processo foi importante também para que ele pudesse oferecer o melhor dele para a família dele. Exatamente. Porque como que eu vou cuidar se eu não tô bem? Exatamente. Como é que eu vou cuidar do outro se eu não consigo cuidar nem de mim mesmo? Não é? E aí é um ponto muito importante. Vai chegar um momento que você vai ter que decidir, sabe? O Joel fala isso. Escolha o seu difícil, né? É difícil seguir um caminho que você tem que, sei lá, malhar, que você tem que comer bem, que você da busca de ler livros por autoconhecimento, né? Perder às vezes perder, né? Investir um tempo ali assistindo um podcast que fale sobre autoconhecimento, enfim. Mas também é difícil. Escolha o seu difícil. Isso. Exatamente. Também é difícil você ficar parado no mesmo lugar, perdido, né? Preso ali naquela armadura a ponto de perder a si mesmo e a sua família. Também é difícil viver uma vida de ilusões, né? Que era isso que o cavaleiro vivia, né? Sim. E aí ele começa o caminho com o esquilo e a pomba, Que é a Rebeca. Que é a Rebeca. E então assim, ele não vai sozinho, ele tem pessoas que ajudam. Então no processo vai ter, como a Miriam falou, sempre vai ter alguém pra te ajudar. Mas chega um ponto que eles chegam no Castelo do Silêncio. E aí ele vai entrar. Antes de falar do castelo, quando ele vê o castelo, ele fala, nossa, eu imaginava um castelo mais bonito, Grande, melhor, protegido né? com dragões. E aí a Rebeca fala assim, o problema dos humanos é criar expectativas. Os animais, né, que ela cita, como ela é uma pomba, ela cita eu e o esquilo, a gente só aceita as coisas como realmente são. E os seres humanos, eles ficam criando expectativas, sabe? Não é errado você criar expectativas, mas a que ponto você está criando a expectativa? Será que você só está investindo toda a sua força nisso? Né? Às vezes a gente coloca tanta expectativa no outro, em sonhos, em projetos, e se isso não der certo, né? Você Como se a vida dependesse disso, na verdade não é. Exatamente, e aí vai vir a frustração. E às vezes a expectativa ela cega porque o que realmente pode estar acontecendo, né? Inclusive no relacionamento, por exemplo, você tem uma expectativa de ter um relacionamento tão bom que acaba que você fica cego ao ver o que realmente está acontecendo ali naquele relacionamento, porque a sua expectativa é ter um perfeito. Né? Mostra como a gente precisa ter cuidado até com as expectativas que criamos. Sim, com certeza. Tá, e ele entra nesse Castelo do Silêncio e ele vê que não tem nada. Ele vê que é um absoluto silêncio, né? Um silêncio que ele nunca viu. E ele fica lá, tipo, incomodado com aquele silêncio. E aí, de repente, aparece um rei para que ele trabalhava. E ele fala, nossa, o que o senhor tá fazendo aqui? Pensei que o senhor tinha ido para uma cruzada. E ele falou, eu sempre venho aqui. Não, mas o senhor é tão sábio, por que o senhor vem nesse caminho do conhecimento, né, do autoconhecimento? Ele fala, eu sou sábio o suficiente para perceber que quando é necessário eu voltar aqui e rever outras coisas, porque é sempre um processo, a gente sempre vai estar crescendo. E
hoje em dia é muito difícil, assim, ficar em silêncio, porque é sempre tanta informação, né? O telefone, redes sociais, noticiários, então a nossa mente gira muito em torno disso. Então é importante parar e pensar. Tipo, o que tá acontecendo? Sim. E avaliar e olhar pra dentro de si, é uma imersão, né? E o silêncio, ele não é só externo. É muito difícil você silenciar as vozes da sua mente, né? Porque a gente tem muitas vezes são essas vozes que nos sabotam. Com certeza. Né? Então é muito difícil você silenciar os seus pensamentos e simplesmente sentir o que você tá passando pra tentar entender. Exatamente. É interessante você falar isso porque ele fala assim, chega um ponto que o rei vai embora, né? Ele fala, não, já achei minha porta, tô indo. Porque a porta não é uma porta assim, é aquela porta ali que eu tenho que sair. Não, ela aparece pra você quando você estiver pronto. Exatamente, estiver pronto. E aí ele falou assim, não, então vamos passar aqui juntos. Não, mas o Castelo do Silêncio você tem que ficar sozinho. Aí ele fala assim, não, mas a gente fica em silêncio, só pra eu ter uma companhia. E aí o rei explica que estar a sós, estar em silêncio, às vezes não é só calar a boca, né? É muito mais que isso. E às vezes a gente tem medo da nossa própria companhia, e eu acredito que esse medo é justamente pelo que você falou, porque se eu estiver sozinho, então eu vou ter que pensar mais em mim, no que tá acontecendo aqui dentro, porque enquanto a gente tá conversando aqui, a gente tá pensando no outro, a gente tá pensando em outros assuntos, mas no silêncio não. Aí é aquele embate comigo mesmo, com o que tá acontecendo. Você tem que encarar, né, os seus dilemas. E aí é muito interessante isso, né? Porque ele começa a admitir que ele sempre teve medo de ficar sozinho. Entendeu? E quantas vezes a gente, né? Às vezes quando a gente tá sozinho, liga uma música, liga pra alguém, mexe no celular, mas não fica sozinho em silêncio consigo E aí mesmo. isso impede a gente de se conhecer. Sim, e de apreciar a nossa própria companhia, sabe? A gente tem que se autoanalisar e saber que assim, existe uma diferença entre solidão e solitude, né? Solidão é aquela sensação de você se sentir sozinho, mesmo acompanhado de pessoas, você tá se sentindo sozinho. Solitude é você saber apreciar a sua própria companhia, entendeu? Então existe essa diferença, e eu acho que estar só tá muito ligado com essa solitude, né? De eu entender e saber ficar comigo mesmo. E ele encontrou, né, esse caminho. Ele encontrou a porta, né? Encontrou a porta, e antes de encontrar a saída, ele encontrou uma voz que ele falou, uai, não tem ninguém aqui, que voz é essa? Uma voz igual a dele, né? Exatamente. E ele falou, eu sou o seu verdadeiro eu. Então ele teve um encontro com o verdadeiro eu. E aí fecha o capítulo assim, né? Como eu me conheço, agora eu posso conhecer você, né? Então, quando a gente se conhece, a gente tem mais facilidade para conhecer e compreender o outro, né? Entender, não, ele é ser humano também. Porque se eu me perdoo, eu tenho uma facilidade de perdoar o outro. Se eu me reconheço assim como um ser humano, eu vou identificar esse mesmo ser humano em outra pessoa. Mas agora, quando eu sou cruel comigo mesma, automaticamente eu vou ser cruel com o outro. Mas se eu me amo, aí eu vou amar o outro. Exatamente. Sim. E o legal é que ele nomeou, né, essa voz. De Sam. Ele deu nome. Então ele sempre tinha diálogo ao longo do livro, ele sempre tem diálogos com o Sam agora, né? Que é ele mesmo. O verdadeiro eu. E aí nesse castelo ele não pôde entrar acompanhado, né? Porque o silêncio é pra um. E aí o conhecimento é pra todos. E aí no caminho do conhecimento, ele foi junto com os amigos, né? Os animais. No castelo eles já puderam entrar, né? E agora começa essa jornada do autoconhecimento. Exatamente. Aí ele vai pra outro castelo, né? Que é o castelo do conhecimento. Interessante assim a gente ressaltar que ao longo desse processo vai soltando parte da armadura dele, sabe? Ele vai chorando, ele vai quebrantando, e aí essas lágrimas, até faço lágrimas de verdade, assim, com sentimentos, vão soltando. Primeiro solta a viseira, depois como é que é o nome? Esqueci, que é o capacete. O capacete, né? Tem um nome específico do cavaleiro, mas
enfim, e vai soltando isso. Porque são lágrimas de verdade. Isso, à medida que ele vai se conhecendo, vai soltando partes, você vai tendo contato consigo mesmo e vai tirando um pouco daquela sua armadura. Né? E aí no caminho do conhecimento fala que o conhecimento é a luz através da qual a gente encontra o nosso caminho, né? Tipo assim, a verdade ela dissipa a escuridão. Então as coisas vão se tornando claras, porque aí ele começa a se conhecer, né? Com esse auxílio agora do verdadeiro eu. Então não tem como se conhecer se primeiro a gente não encontrar o nosso verdadeiro eu. Sim. Outra coisa que ele aprendeu no Castelo do Conhecimento é que ele estava confundindo necessidade com amor, né? Então ele se viu que ele necessitava muito mais da companhia da esposa dele, do filho dele. Ele necessitava ser amado por eles, ser amado e admirado pelas donzelas que ele resgatava, porque ele próprio não se amava, entendeu? Então ele buscava no outro esse amor. Então ele aprende a diferenciar que é muito mais saudável quando você se ama primeiro e a partir daí você consegue transmitir e transbordar esse amor pro outro. Sim. E tem uma parte interessante porque ele tem essa percepção durante um diálogo com o mago, né, o mestre Merlin. E ele pergunta, né, depois que ele percebe que ele não se ama e que ele não sabe amar os outros, né? Ele pergunta pro mago, né, como que ele pode amar? Como que ele vai saber amar, né? E o mago ele responde que ele já começou esse processo, né? Simplesmente pelo fato de estar se autoconhecendo, estar passando por tudo que ele está passando e aprendendo, já é um meio dele começar tanto a se amar e consequentemente começar a amar verdadeiramente as outras pessoas. Né? Não só ter a ilusão de que amava. As coisas que ele queria que admirassem nele, né, era bondade, amor, compaixão, inteligência. E ele estava tentando compreender como ter aquilo. Tá, mas como eu vou ser bondoso, como eu vou ser amoroso, inteligente? Aí o mestre falou pra ele, essas coisas já estão dentro de você, você só precisa reivindicá-las. É incrível isso, né? Reivindicar aquilo que já tá dentro, né? Então, às vezes, por ver só uma capa ou por não se conhecer, a gente não compreende a beleza que existe dentro de cada um, né? Então, a gente precisa reivindicar essas coisas, reivindicar o amor, a bondade, tudo isso, trazer pra fora. Sim. Ele sempre tentou ser bondoso, amoroso e gentil. Mostrar que é coragem, né? Só que ele já era isso. Entendeu? E ele aprende aqui, porque no Castelo do Conhecimento tem um espelho que não mostra a sua aparência, ele mostra quem realmente você é. Né? E ele entende que ele é tudo isso. E essa parte é interessante porque ele comenta que ele não era um bebê bonito, não era uma pessoa bonita, né? E no espelho ele vê o reflexo de uma pessoa linda. E aí ele fala pro Merlin, esse não sou eu, né? E o Merlin fala, esse é o seu verdadeiro eu interior. E por acreditar muitas vezes em palavras, né, de pessoas, aí a gente realmente acredita que não é aquilo. Então, assim, por acreditar no que outras pessoas já disseram pra ele na infância, né, que ele não era um bebê bonito e tudo, ele acreditou nisso, então ele acreditava que ele não era, mas aí nasceu uma necessidade de provar que ele era. Olha que coisa complexa. E foi assim que ele foi espremendo o verdadeiro eu dele a um ponto em que ele não mais se reconhecia, né, sendo que ele era uma pessoa interiormente muito bonita, né? Então, assim, a gente vê a necessidade da gente encarar as trevas que tá dentro de nós, né? E enxergar a luz, que é a luz do conhecimento, né? Da verdade, do conhecimento, do autoconhecimento,
né? E abrir mão dessas mentiras, muitas mentiras que foram enraizadas durante o caminho, né? E a gente só consegue vencer uma mentira com a verdade. Exatamente. Porque a Miriam falou assim, a gente às vezes acredita muito no que o outro escuta. E às vezes a gente mesmo cria imagens distorcidas ao nosso respeito. Entendeu? Não só o outro, mas a gente também. Então, às vezes é importante a gente silenciar essas vozes negativas que estão dentro de nós, não só externas, mas internas também. E essas são as mais perigosas. Né, no fim das contas. É isso. Aí ele, ainda no castelo do conhecimento, eles veem uma macieira muito bonita, né? E tem um que dá frutos muito bonitos. E aí eles começam a entender sobre a ambição, né? Que a Rebeca fala que o ser humano, os animais e as plantas não têm ambição, eles simplesmente estão ali para realizar o propósito. E aí o cavaleiro fica meio encabulado com essa afirmação dela, porque o ser humano, ele sempre tem essa necessidade de querer bens, de querer castelos, cavalos. Ele fala isso, como é que eu vou proporcionar isso pra mim? De querer sempre mais do que já tem. Nunca tá satisfeito com aquilo. Nunca está satisfeito. E também não só essa ambição, mas a ambição, ele fala que a ambição de ser o melhor cavaleiro. Ele sempre estava em busca dessa ambição. Então, assim, e aí o mestre confronta ele, como é que você pode ser melhor que os outros se você, assim como eles, é gentil, bondoso e amoroso? Qual a necessidade, às vezes, da gente estar se comparando sempre, né? De buscando ser melhor que alguém, quando na verdade a gente só tem que reconhecer que a gente já é tudo aquilo e colocar pra fora. E que ter é diferente do ser. O que eu tenho não testifica acerca daquilo que eu sou, né? Sim, exatamente. Então, assim, existe aqui, ele deixa bem claro que existe uma diferença entre ganância e ambição. E tem aquela ambição que é pura. Aí ele dá o exemplo da árvore. A árvore, ela dá pro outro, e à medida que o outro pega a maçã, né, o fruto dela, ela vai se tornando cada vez mais bonita e frondosa. Ou seja, é um ciclo, a gente ajuda o outro e isso vai nos A gente recebe à medida que a gente entrega. Exatamente. E dizem ainda, né, a Bíblia ainda diz que dar é muito melhor que receber, né? Não significa que você vai, né, dar tudo, que ele até pergunta, não, se eu pegar a maçã e der tudo, vou ficar sem nada? Vou ficar sem nada. Não é assim. E ele falou, não, você tem que achar a medida, exatamente, você tem que achar a diferença entre ganância e ambição pura. Porque é possível você vender aquilo que para suprir essas necessidades e aquilo que você puder, você ajudar outras pessoas, a quem não tem alimento, a quem não comer, né? É importante a gente diferenciar isso, porque senão às vezes a gente fica correndo atrás de coisas materiais, né? E a gente esquece do que realmente importa. E eu acho que também mostra que é importante nós termos a ambição, né? Só que no caso, a boa ambição, né? Uma pessoa sem ambição, ela pode ficar sem ter um rumo, né? Sem ter um propósito, um caminho. Então a ambição boa seria isso, você ter um propósito e você sempre correr atrás desse propósito, né? Seria por exemplo, né? Conquistar, sei lá, o seu carro ou a sua casa, isso é legal. Isso é claro, óbvio, né? Todos queremos isso. Mas assim, você tem ambição nesse sentido. De conquistar as coisas, não de sempre, eu conquistei um carro antigo, mas não era isso que eu queria o carro novo, do ano. Nem então você, frui, né? Exatamente, então você nem se não valoriza. Você não valoriza aquilo que você conquistou, você não enxerga. Você já tá preocupado com a próxima Exatamente. fase. E é importante celebrar as pequenas vitórias, né? Porque se eu não tô contente com aquilo que eu consegui agora, que pode parecer pouco, quando eu tiver aquilo que é muito, eu também não vou ficar satisfeita. Porque sempre vai existir mais. Exatamente, sempre vai existir dando o exemplo do carro de novo, né? O carro atualizado. Então, ao momento que a pessoa consegue o carro do ano, já vai ter o do ano que vem.
Mas celular também, né? Exatamente, né? Então, assim, é aquilo que você não enxerga as coisas ao seu redor. Mas... E aqui ele fala assim, ele olhou pra ele mesmo, ele viu, nossa, eu tô tão acabado, sabe? Desnutrido, nervoso, exausto, porque não conseguia nem comer direito com aquela armadura. Tudo isso pra quê? Pra buscar ser o melhor, essa ambição de ser o melhor, pra buscar um castelo maior, um cavalo melhor. E às vezes a gente tá correndo atrás de ter coisas que a gente não tá percebendo, que a gente tá se perdendo e que isso tá fazendo mal pra gente mesmo, né? Só porque a gente quer bens materiais. Então eu acho que algo que resume muito esse capítulo é o ser, né? Sim, você ser é mais importante do que o ter. Exatamente. E do que o parecer. E o que o parecer ser. E que o parecer ser. E aí ele prossegue, né, o caminho, ele vai pro terceiro castelo, que é o castelo da vontade e da ousadia, né? E aí, quando ele chega lá nesse castelo, ele já se depara com um dragão. Só que ele fala que não é um dragão normal. Ele fala, gente, o pior de tudo. É o dragão de Game of Thrones. É o dragão de Game of Thrones. Ele disse que já tinha enfrentado vários dragões, mas nunca viu um igual aquele. Um dragão muito grande, né? Isso, ele disse que ele soltava fogo não só pela boca, mas pelos olhos e pelos ouvidos. E aí ele fala assim, nossa, mas o Merlin falou que eu não ia precisar da minha espada, porque no início do caminho ele queria levar a espada. E o Merlin falou, você não vai precisar dela para esse caminho, para essa trilha, né, que você vai prosseguir aí. Ele falou, mas ele disse que não precisava. E o dragão responde, ele falou isso porque eu não sou um dragão comum, né? Que ele era acostumado a matar dragões. Ele é um cavaleiro. Só que esse não era um dragão comum. Esse era o dragão do medo e da dúvida. Que é o maior gigante interno. Exatamente. O medo e a dúvida. E aí ele tenta desistir. Ele fala, não vou morrer. Tentando atravessar isso. Aí a Rebeca e o esquilo, né, incentivam ele a continuar. E é legal essa parte que ele tem um diálogo com o Sam também, né? O Sam que fica lá, você tem que ir. Exatamente, você já tá morrendo. Esse tem coragem. Gente, com essa armadura. E é o Sam, né, se não me engano, né, ele que mostra pro cavaleiro, ou seja, ele já sabia, ele só não enxergava, né, que aquilo ali era o medo dele, né. Então o dragão, no fim das contas, não era real. O dragão, ele simbolizava todo o medo que ele sentia, né. Isso me lembra o que um amigo meu me falou uma vez, a sombra de um leão, quando vista de perto, era apenas a de um gatinho indefeso. Então, quando a gente vê de longe, aquela sombra parece algo muito gigante, mas quando a gente vai se aproximando, era só um gatinho. Então, assim, era bem menor do que aquilo que a gente estava imaginando. Mas a única forma de saber que aquele que a gente pensava ser um leão era um gatinho é só se aproximando. Encarando. É só encarando. Exatamente. É só tendo essa coragem, né? E a ousadia. E a Rebeca, ela fala pra ele, olha, o Merlin, eu escutei uma vez o Merlin falando que só o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. Então ele primeiramente ele reluta, né? Fala, então vai você. E aí depois ele começa a pensar naquilo e ele vê que realmente ele tava com medo de morrer, ele tava com medo do dragão. E ele percebe que ele não precisava provar que ele era corajoso, que ele não tinha medo, mas que ele já era tudo aquilo. E aí ele se enche de coragem e vai enfrentar o dragão. Só que quando ele vai enfrentar o dragão cospe fogo e a barba dele é queimada. E aí ele volta e falou, não, mas se representa o medo, então o dragão é ilusão, porque o medo não existe, né? O medo é a expectativa de algo. A gente achar que aquilo tudo vai dar errado, que aquilo tudo é monstruoso, como ela falou, né? E aí ele falou assim, não, mas como é que me queimou então? E a Rebeca fala,
porque você começou a ter medo e a acreditar que ele era real. Então se você acredita, real. Então ele se tornou real. Se você acredita que é algo real, então o fogo dele pode te queimar. E aquilo que você foca cresce. Então Exatamente. se você foca no dragão, ele vai aumentar. Se eu foco no medo, ele vai aumentar. E ele consome, ele paralisa. Exatamente. Então aí ele se enche de coragem de novo e volta para encará-lo. E aí ele, mesmo que o dragão fique cuspindo fogo, ele não é queimado. E o dragão começa a ficar cada vez menor. E outra coisa também, a barba dele é queimada, né? O que isso representa? Às vezes, quando a gente vai enfrentar esse medo, esse gigante, pode acontecer de falhar de primeira. Sim. Só que o que é importante? Ser perseverante. Eu falhei agora, mas eu vou continuar. E eu vou lutar contra esse gigante de novo. Porque é importante vencer o gigante. Porque o gigante que a gente não vence agora, ele vai encontrar com a gente no futuro. E maior. Na próxima estação. É verdade. Exatamente. E outra coisa que você falou, eu lembrei de outra coisa, né? Quando ele fala, cadê minha espada? Quantas vezes a gente não transfere a responsabilidade pelas nossas lutas para uma ferramenta? Tipo, mas eu não tenho espada, eu não vou conseguir fazer isso. Mas eu não tenho conhecimentos adequados, eu não falo direito. Tudo isso é um medo. E a gente fala assim, a gente coloca as desculpas nas ferramentas ou em outras pessoas. Eu tô sozinho, por que não vai você fazer isso? Sim. Entendeu? Então a gente começa a transferir a responsabilidade que é nossa para as ferramentas e para os outros. E a gente começa a dar desculpa para enfrentar aqueles medos. Sim, Né? com certeza. E aí o dragão vai ficando cada vez menor e diz que ele fica do tamanho de um sapo. E aí ele começa a soltar não mais chamas, mas sementes, que é as sementes da dúvida. Né? Quantas vezes a gente está no caminho lá, perseverando, e vem aquela dúvida, será que é isso mesmo? Será que eu sou capaz? Será que eu tô no caminho certo? Né? Mas isso não impediu o cavaleiro de prosseguir. E aí o dragão saiu, mas antes ele falou, eu vou voltar. Porque às vezes, né, em várias ocasiões da nossa vida, o medo e a dúvida vai surgir. Mas a gente tem que estar com autoconhecimento em dia, né? Então, estar em paz, né? Então, em paz e saber da nossa verdadeira identidade, ao ponto de enfrentá-las outras vezes, né? É isso, e aí ele vence essa batalha e ele prova que ele possui, né, coragem e ousadia. Ou seja, as ferramentas que a gente precisa está dentro de nós. Elas são acessadas quando a gente encontra o nosso verdadeiro eu. Exatamente. Se conhece. E aí ele vai pro vértice da verdade, que é o último capítulo, né, que ele escala aquela montanha e diz que a mão dele já tá sangrando e chega um momento que ele se vê com uma pedra tampando, bloqueando o caminho dele para ele subir. E aí nessa pedra tá esculpida, embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido. Se ao conhecido me agarro. Eu acho incrível isso aqui. Ele estava muito exausto, mas ele começou a tentar trabalhar e refletir sobre aquela questão, né? Então, muito interessante isso, porque como eu posso conhecer o desconhecido se ao conhecido eu me agarro? Quantas vezes a gente tem medo de começar algo novo, de fazer algo diferente, simplesmente porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto, porque a gente tem medo do novo e medo do desconhecido. Então ele reflete, o cavaleiro começa a refletir sobre alguns conhecidos dele, né, que ele estava se agarrando, que era a identidade, que era quem ele pensava que era, né, as crenças dele, o que ele achava que era verdadeiro, o que ele achava que era falso, e os julgamentos dele, sabe, o que ele achava que era bom, o que era ruim. Ele entendeu que ele se agarrava tanto a isso que ele não se permitia ter novas experiências e conhecer o novo. E aí ele se viu agarrado naquela pedra para não cair.
Ele tava se agarrando à própria vida. Entendeu? Ele tava não querendo morrer. E aí o Sam fala, solta, porque você tá se agarrando a ela. Ele falou, não, mas se eu soltar eu vou morrer. Ele falou, você já tá morrendo. Porque ele já tava desgastado, a mão dele tava sangrando, com aquela armadura e tudo. Ele falou, e o Sam falou pra ele, a voz interior, falou, solta e acredita. E ele falou assim, acreditar em quê? E o Sam fala pra ele, na vida, na força, no universo, Deus, chame como quiser. E aí ele se enche de coragem e se solta. E ali ele passa um filme na cabeça dele, sabe? De todas as coisas que ele já viveu. Exatamente, que ele se agarrou e tudo. E depois ele começa a cair pra cima. Ele usa mesmo essa expressão, cai pra cima. E ele chega lá no topo. E isso é a fé, né? É mesmo que eu não consiga enxergar e entender, eu vou caminhar. Sim, esse final ele mostra isso, né? Que você precisa ter fé, confiar em algo muito maior, que transcende, né? Tanto que eu acho interessante ele falar assim, chame como quiser, né? Porque às vezes tem pessoas que elas não seguem religião nenhuma, então elas se recusam a falar que acreditam em Deus, por exemplo, mas assim, elas não têm esperança, então algumas coisas que elas vão sempre nos levar pra isso, por mais que, né, que as pessoas não queiram dizer Deus, elas precisam de uma razão pra acreditar, né? Algo muito maior. Exatamente. E ali ele se desprende de tudo que ele temia, que ele conhecia, e ele se sente livre. Livre para abraçar o desconhecido. Sim. E, consequentemente, livre de toda a sua armadura, né? Exatamente. E ele diz que quando ele sobe, o coração dele tá transbordando de amor e ele começa a chorar. Chorar de tanta gratidão. E ele cita essa frase assim, quase morri pelas lágrimas que deixei de chorar. Ele pensou, né? Então, quantas vezes a gente tenta ser forte e a gente não quer demonstrar medo, vulnerabilidade. A gente quer ser forte, a gente coloca aquela armadura e a gente quase morre, né, por causa disso, porque a gente vai se perdendo, a gente vai perdendo os outros. E aí, com essas lágrimas verdadeiras e quentes que vem do coração, ele conseguiu derreter a armadura e se livrar dela. É engraçado que esse é o final, só que ele, no final do livro, ele coloca o começo. Aí ele começa a viver e não mais sobreviver. Exatamente. E ele começa a sorrir, diz que dele, a partir desse momento que ele tirava a armadura, reluzia uma luz muito diferente, porque como a Thaís falou no início, a armadura brilhava muito, né? Que é aquilo que ele parecia ser para os outros, mas aquilo que a gente realmente é um brilho surreal, porque é genuíno, é nosso, é essência. Exatamente. É essência. E meninas, qual a maior lição ou a principal lição? Eu sei que é difícil, né? Porque ensina muita coisa assim. É um livro pequeno. Mas pra vocês, assim, qual que é a principal, a maior lição pra tirar desse livro? Eu acho que é a importância de você sempre se autoconhecer, né? As dificuldades, ela vem, muitas coisas, muitas questões que fazem a gente, por mais que a gente tente seguir esse caminho, né? E esse livro, ele demonstra isso quando o rei fala que ele sempre passa pelo caminho, né? Por mais que a gente já tenha tudo, já tenha traçado esses 3 caminhos, né? Nos reafirmamos, tentamos sempre ter o autoconhecimento, né? Sempre vai ter embates na nossa vida, situações em que vai mexer muito com a nossa cabeça como um todo. Vão ser situações muito difíceis. E aí você se vê no primeiro capítulo, né? De novo. Então mostra que é um caminho contínuo em que você sempre vai estar voltando. É a perseverança. Exatamente. Então. E a importância de você sempre ser vulnerável consigo mesmo, né? Eu acho que não ter armadura com você mesmo, porque muitas vezes a gente cria isso, né? Uma armadura para nós mesmos.
É isso. Uau. Pra mim, engraçado que ela falou isso, eu marquei aqui a frase que vai falar a mesma coisa, mas pra citar outras coisas, a importância de você saber a sua verdadeira identidade, sabe? Quem você é, de verdade, quem você nasceu pra ser. Ele fala assim, no início ele fala, não, mas o que eu vou fazer agora da minha vida, né? Sem salvar as donzelas, sem batalha, sem... E aí o Merlin fala pra ele, você agora tem um novo propósito, que é livrar-se da sua armadura. Então assim, qual é o seu propósito hoje? Às vezes é só se livrar da armadura pra entender de fato qual é o seu propósito de vida, né? Então saber a sua verdadeira identidade. Entender que você não precisa justificar nada pra ninguém, você já é. Você não precisa parecer nada, provar nada, você já é. E se você tem plena convicção disso, não importa o que os outros falem ou pensem, né? Você vai estar em paz consigo mesmo, e é isso que importa. Então tenha amor próprio, encare você como alguém que tem um potencial incrível, que é de fato que nós temos, né? Cada um de nós tem uma identidade única. Ou seja, não tem como a gente ficar se comparando, tentando ser melhor que um que o outro, porque se eu tentar ser a Thaís, vai me faltar no mundo, se a Thaís tentar ser Miriam, vai faltar a Thaís no mundo, e assim sucessivamente, né? E eu acho que é isso, assim, que a gente não tente ser tão racional, que a gente sempre pare e deixe os nossos sentimentos fluírem, né, que a gente pare para se autoavaliar e ver quais pontos a gente está errando, quais pontos a gente pode melhorar. E aí no final eu queria terminar com essa frase que eu acho que é incrível. A viagem pelo caminho da verdade nunca termina. Cada vez que volto aqui, encontro novas portas. Enquanto minha compreensão se expande gradativamente. Ou seja, não é um caminho único, que você vai fazer só uma vez e pronto, tô sabendo de tudo, já era. Não é assim. Cada vez mais você vai aprendendo coisas novas, o seu conhecimento se expande e você vai percebendo coisas que talvez você não percebia antes. Então, eu acho que é esse o grande ensinamento do livro. Sim. E o seu? Perseverar, resumindo, perseverar em reivindicar tudo aquilo que já está dentro de nós, que é o que a Lavínia falou da nossa essência. Então, é trazer para fora tudo isso. Então, é isso. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse livro. Né? A Thaís falou, eu vou tentar não dar muito spoiler. Eu acho que a gente deu muito. Falou tudo do livro. A gente falar que era com spoilers. Era com spoilers. Mas eu acredito que cada um vai ter uma percepção e vai ter particularidades, né? Coisas que talvez não foram ditas aqui, vai despertar no momento que estiver lendo o livro. E com certeza vale a leiam pena. o livro, porque ele vale muito a pena. Ele tem uma linguagem fácil de compreensão. Dá pra ler até pra criança. Exato. Não é difícil a leitura dele. Então, se você... mas eu não gosto muito de ler. Perfeito pra você. É curtinho. Curtinho. Se você está em uma ressaca literária, ele tem PDF também. Tem PDF. Tá? Tem na internet gratuito. Então, vocês podem baixar e ler em PDF. E vale muito a pena ler, sabe? Eu acho que é um grande início para essa busca do autoconhecimento. Então, ficamos por aqui. Este foi mais um Amigos Guri Podcast. Gente, curtam aí o vídeo, compartilha, comenta o que vocês acharam, segue a gente nas redes sociais. E é isso, beijinho, fique com Deus. Tchau.